E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu finalmente vou falar com vocês sobre o episódio especial do Donghua de Tianguan-Yihu, que foi exibido, eu acho, nossa, sei lá, faz muito tempo. Eu sei que, né, como vocês sabem, Tianguan-Yihu, agora com o nome de Heaven Official's Blessing, ele tá oficialmente no catálogo da Netflix e no catálogo inclui também esse episódio especial, que é o episódio... Não, lá no catálogo da Netflix ele é o episódio 13, mas seria como o episódio 12 do Donghua lançado oficialmente. E ele é um episódio muito gostoso, porque além dele finalmente entregar algumas interações mais íntimas e gostosas que a gente queria ver entre o Huan Chen e o Shenle, a gente também vai ver esse arco, né, da passagem Banyo finalmente sendo fechado. E eu sei que as minhas pronúncias são horrorosas, mas elas foram em todos os vídeos que eu fiz de Tianguan-Yihu e elas vão continuar sendo assim. O episódio começa com os meninos naquele templo que foi feito para adorarem e onde eles estão começando e onde eles passam a maior parte do tempo, e eles estão juntos conversando sobre as coisas que eles descobriram nas suas últimas viagens, né? Porque eles aprenderam muita coisa um sobre o outro. E entre essas coisas, eles trocam algumas interações gostosas, como o Huan Chen chamando o Xelian de Vossa Alteza a primeira vez, e também sobre o Huan Chen ser a flor da chuva escarlate, né? Um dos grandes demônios, sobre ele ser o rei fantasma. Então, eles têm essa pequena interação sobre isso também, onde o Huan Chen, curioso, vai perguntar como o Xelian, ele percebeu isso, quem ele realmente era. E ele vai contar que em meio a todos os testes que ele fez e que na real ele nunca entregou a sua verdadeira identidade, o Xelian percebeu que não tinha como uma figura tão imponente, poderosa, elegante e sempre de vermelho ser outra coisa. E nessa conversa, o Xelian também vai perguntar pro Huan Chen por que naquela primeira missão em que eles foram, visitaram um Monte Yejun, eu não lembro o nome agora, e eles visitaram aquele lugar, né, porque tinham problemas com fantasmas lá, onde o Xelian se vestiu de noiva. Por que ele foi o noivo dele pra poder levar ele embora? Tipo, aqui a gente tem uma pequena confusão gostosa, que aquece o coração, onde Xelian vai dizer, fingiu ser meu noivo, né, eu sei que tu não foi, tipo assim, mas gera uma interação gostosa entre eles, onde o Huan Chen vai responder pra ele que ele tem dois motivos que ele pode escolher um deles é porque ele tinha muito tempo livre pra se meter naquilo, ou é simplesmente por causa do Xelian. E cara, essa interação entre eles é muito gostosa, é mais uma dessas conversas que vai ficando sem resposta, mas que não tem nada subentendido, tá tudo muito claro na conversa entre eles, e ela é uma conversa gostosa, onde o Huan Chen claramente faz questão de deixar claro em todos os momentos o quanto ele é apegado ao Xelian. E o Xelian, ele constantemente dá essa abertura, ele quer ouvir, ele quer receber esse carinho sempre. Então, durante toda a conversa, ele guia ela para um momento onde ele consiga essas aberturas e esse sentimento entre eles vai ficando cada vez mais nítido, mais gostoso. E cara, que começo maravilhoso. Depois a gente tem então o pote onde a Ban Yue, aquela menina que foi acusada, né, era uma grande sacerdotisa, acusada de trair o seu povo, onde todo o arco final da primeira temporada girou, né, em torno daquilo tudo, né, aquele é o recipiente onde tá guardado o espírito dela, e ele meio que quer sair, o espírito dela, né, esse vaso, ele sai e para na rua, porque aparentemente ele quer parar pra ver o céu, pra ver as estrelas. E aqui é outro momento muito gostoso desse episódio, porque a gente tem um fechamento bem claro desse arco, né, da passagem Ban Yue, do arco da Ban Yue, da menina. É uma coisa muito gostosa, além de abrir margem para um outro diálogo interessante entre o Huan Chen e o Xelian. O Xelian e a pequena Ban Yue, a sacerdotisa, eles têm então um pequeno diálogo, né, basicamente com o espírito dela, onde a menina, ela ainda tá confusa sobre as escolhas que ela fez, sobre o caminho que ela seguiu, sobre ter traído seu povo. Ela sempre teve em mente, sempre levou em consideração os aprendizados que o Xelian, quando ainda era o jovem general Hua, ensinou para ela, coisas que ela absorveu com toda a gentileza que
que ele acabava dando pra ela, né? E ela acabou se espelhando muito nele, mas ela acaba vendo que as ações dela sempre levavam a um caminho bom e outro ruim, e todas as ações dela acabaram resultando em sofrimento para um grande número de pessoas, por mais que as intenções sempre fossem muito boas. Então ela tá insegura sobre os erros que ela cometeu, sobre as escolhas dela, e ela não consegue descansar em relação a isso, e fala que todo esse estilo, essa essência de vida que ela tinha levado naquela época, veio de uma vez em que o Xie-Lian, né, quando ainda era o rei de General Hua, ele disse pra ela que o sonho dele quando era criança era salvar todas as pessoas do mundo, e ela levou aquilo como uma grande ideologia, sempre buscando ajudar, proteger e salvar o maior número de pessoas. Só que ela não conseguia perceber e que os resultados de algumas escolhas acabavam levando a outros massacres. E não existe como uma pessoa proteger todos assim, salvar todo mundo dessa forma. E agora ela se sente insegura sobre as escolhas que ela fez durante todo esse tempo. O Xie-Lian tenta acalmar ela, né? Tenta acalmar o espírito dela e mostrar que ele também errou. Em 800 anos da vida dele, ele errou várias vezes. Não é à toa que ele ascendeu e voltou ao mundo humano e ascendeu agora pela terceira vez. Então ele mostra que as pessoas também cometem erros, inclusive as pessoas que ela admira. Só que o que ele fica muito constrangido é quando ela fala sobre ele querer salvar o mundo, porque parece realmente um plano, um desejo muito bobo, e ele percebe que o Huan Chen estava escutando toda essa conversa. Quando o Xie-Lian volta para dentro da casa, eles então conversam sobre a aparência do Huan Chen, né? Ele percebe, ele induz, ele entende que aquele é um alter ego, né? Uma aparência que o Huan Chen escolheu para mudar, porque para quem não entende, o Huan Chen, ele é o rei fantasma. Então ele tem tanto poder, ele consegue usar diferentes formas quando ele vem para o mundo humano. E ele então escolhe essa forma que é a que a gente conhece mais comumente, mas supostamente existe uma forma verdadeira dele. E isso deixa o Xie-Lian curioso, né? Que inclusive a gente tem mais uma vez uma das interações mais gostosas e fofas entre eles, quando o Xie-Lian avança e toca nele de forma bem invasiva, querendo saber se aquela é a verdadeira forma, porque tem tanto poder, tem pouco poder nela. E o Huan Chen vai desconversar um pouco isso, ele parece não estar preparado para falar abertamente, mostrar isso para ele ainda, mas eles conversam sobre, mais uma vez, um diálogo cheio de coisas subentendidas, né, cheio de metáforas, e também eles vão falar sobre o reino fantasma, eles fazem algumas comparações com o reino celestial, e o Huan Chen vai ensinar, explicar muita coisa sobre o reino fantasma pro Xie-Lian. Então isso é bem legal, essa interação, ela é muito legal. É mais uma vez uma interação que mostra pra gente os dois se conhecendo, se aproximando, se tornando cada vez mais íntimo, e vai deixando o coração muito quentinho, é tão gostoso de ver. O assunto da Banue volta a surgir, e isso acaba gerando gatilho para uma pergunta do Huan Chen. Afinal de contas, qual era essa ideia de querer salvar o mundo que o Xie-Lian tinha? E aí isso vai deixar o Xie-Lian totalmente descontornado, assim, ele fica totalmente sem jeito, totalmente tímido com aquela situação, porque como ele vai dizer, era uma ambição jovial, era uma coisa boba, uma grande bobagem que ele disse no calor do momento de quando ele era mais novo. O Huan Chen até encoraja ele, dizendo que é uma coisa muito corajosa de se dizer, né, que julgar as pessoas é algo muito difícil e querer salvar elas é mais difícil ainda. Só que o Xie-Lian, ele vai dizer que uma vez ele disse uma coisa ainda mais idiota, ou talvez tão idiota quanto, que uma vez ele encontrou um jovem que disse que tinha perdido o sentido, a razão da vida. E em resposta a esse jovem, literalmente um jovem, uma criança, ele disse que se o menino não tinha mais razão de viver, que deixasse que ele fosse a sua razão de viver. E que se ele não tivesse mais sentido à vida, que deixasse que ele desse sentido a essa vida. E hoje em dia ele pensa como é uma coisa boba, né? Como assim? Não é fácil
tu arranjar o sentido da tua própria vida, como tu vai dar sentido pra vida de outra pessoa ou tu vai querer salvar o mundo? Hoje em dia ele pensa como essas coisas bobas que ele disse quando era mais jovem. Mas o Han Chen vai falar pra ele que é muito idiota e ao mesmo tempo é muito corajoso ser ambicioso quando se é jovem. E é idiota, mas mais do que isso, é muito corajoso. E isso anima o rapaz. A questão é, talvez vocês não entendam, a gente tem alguns quadros, algumas cenas no final do episódio que vão deixar isso mais claro, mas se vocês não entenderam bem a história, né, que provavelmente vão explicar mais pra frente, isso vai ser revelado mais pra frente, a gente vai entender. O Xie-Lian, ele vai se perguntar como será que aquele menino que ele disse essas coisas está hoje em dia. E esse menino, ele era o Huan Chen, né? A gente já viu várias interações onde a gente vê o Xie-Lian salvando o menino que tá caindo em meio a um desfile, alguma coisa assim, e ele salva esse menino. E esse menino, na época, ele tinha realmente perdido a razão de viver, ele tinha recebido ele tinha conversado com o Xie-Lian, e só que ele mesmo assim acaba caindo, e é o momento em que ele é salvo, né? É o momento que a gente vê constantemente. Eu não sei como eles vão retratar essa parte da história no Donghua, mas é uma passagem bastante intensa, que meio que se resolve antes, mas acaba se tornando ainda mais poderosa depois. E esse menino que ele salvou levou muito a sério a ideia de que aquele homem lindo que salvou ele quando ele era jovem fosse a sua razão de viver, fosse o seu motivo de viver, né? Fosse o seu sentido da vida. E foi então que o Huan Chen, quando era criança, ele jurou que iria seguir, ele iria obedecer, seguir fielmente ao Xie-Lian, né? Que é o que ele vem fazendo hoje em dia, mesmo tendo se tornado o Rei Fantasma. Tanto que ele obedece cegamente a qualquer ideia, qualquer ordem que o Xie-Lian venha a dar pra ele, e que ele faz de tudo pra estar sempre próximo e passar todo o tempo que ele puder com o Xie-Lian, com seu amado. Espero que no Donghua eles retratem de uma forma bem clara essa parte do amado. O Huan Chen então diz que agora que o Xie-Lian abriu tanto o coração dele pro rapaz, tá na hora de ele fazer o mesmo, né? E eles falam então sobre a aparência real do Huan Chen, que o Xie-Lian quer tanto ver. E o Huan Chen vai fazer algumas perguntas, e se eu fosse um monstro horroroso, se eu me tornasse uma criatura super assombrosa em relação a isso, tu ainda ia gostar de mim? E o Xie-Lian vai dizer que sim, que isso não ia mudar nada, que não define nada, a partir do relacionamento que eles têm, isso nunca mudaria. E que mesmo que mudasse, ele poderia aparecer no outro dia com uma outra aparência. O Huan Chen acaba rindo de toda aquela situação, da honestidade, da curiosidade do Xie-Lian, e isso vai deixar o Xie-Lian brabo, e ele decide dormir. Mas o Huan Chen promete que a próxima vez que eles se encontrarem, ele vai encontrar o rapaz com a sua forma verdadeira. E aí a interação é linda do Huan Chen tentando se aproximar do rapaz, sabe? Mostra o quanto a relação deles está se tornando mais próxima, mas ainda não entrega pra gente o que a gente precisa, dessa intimidade, desse amor que eles têm pra dividir. Mas eu acho que abre caminho para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa receber esses sentimentos, que é uma das coisas mais especiais que existe em Tianguo Shifu, esse amor irremediável, inquestionável que o Huan Chen sente por ele, e que quanto mais tempo eles passam juntos só faz com que esse sentimento cresça. E o episódio acaba com o Xie-Lian acordando e estando sozinho no templo, né, no santuário, e a gente tem diversas imagens, lembranças e menções que vinculam toda essa conversa e todos os acontecimentos do último capítulo entre os dois, né, onde a gente vê inclusive diversos dos momentos onde o Xie-Lian provavelmente interagiu com a forma verdadeira do Huan Chen e não sabia disso. A gente vê as borboletas, a gente vê o anel, o laço, né? Não sei se é laço que fala, não lembro agora, mas que o Huan Chen usa no dedo. Diversas referências, coisas que a gente deve ver com mais detalhe mais pra frente, numa próxima temporada, mas a gente recebe isso, várias das interações e principalmente essas cenas, isso tudo que é mostrado pra gente, vai mostrar como a relação dos dois se construiu, e parece que são lembranças que o Xie-Lian tá juntando e tá percebendo das vezes
detalhes em que ele interagiu com a forma verdadeira do Huan Chen, de como o menino chegou ali e de que provavelmente aquele menino que ele ajudou é o Huan Chen, como essas coisas começam a se misturar e como essas lembranças tão bonitas começam a aparecer na mente dele. E eu acho que foi uma forma excelente de terminar essa primeira temporada, sério, eu fiquei maravilhado. Esse trabalho com essas cenas, mostrando as interações, os momentos, né, os pequenos detalhes que o Shelian provavelmente deixou passar e que mostram todo esse amor irremediável que o Huan Chen tem por ele, são uma das coisas mais maravilhosas que eu vi ao longo de toda a primeira temporada. O episódio especial é maravilhoso porque, como eu falei, ele fecha muito bem esse arco, né, que tinha ficado meio em aberto da Ban Yue. Ele dá pra gente esse desenvolvimento no relacionamento dos meninos e uma abertura muito ampla do que eles podem desenvolver nos próximos episódios, né. Eu confesso até que eu acho que ele é muito mais sensível do que Moudou Zushi nessa questão. Parece que a produção se deu um pouco mais de liberdade a lidar com isso, com a proposta de relacionamento dos dois, o que é maravilhoso de ver, sério, é muito gostoso, é muito sensível de assistir. Como vocês já sabem, já foi anunciado que uma segunda temporada está em produção, os direitos para um live action da obra também já foram comprados, a novel de Moudou Zushi vai sair aqui no Brasil, então cada vez mais essas obras estão ganhando espaço e cada vez mais vai ter coisa pra gente consumir. Eu tô bem feliz, bem empolgado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio, se vocês já viram, né? Afinal de contas, eu faço isso ao longo de toda a review. Eu converso sobre cada cena, sobre cada interação, cada diálogo, cada pequeno detalhe, porque tem muita coisa pra gente conversar sobre, e é essa a melhor maneira de eu poder transmitir pra vocês todas as minhas opiniões sobre o que acontece ao longo do episódio. Então deixa aí nos comentários a sua opinião também pra gente poder continuar conversando. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like se gostou do vídeo, me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!